Qual que vai ser o primeiro assunto que eu vou querer abordar? O primeiro assunto que eu vou abordar vai ser sobre os líquidos de arrefecimento, tá, pessoal? Esse assunto, ele traz algumas lendas, porque antigamente, e carros mais antigos, o pessoal não fazia muita questão de seguir o manual de proprietário e acabava, muitas vezes, trabalhando só com água e muito mais. Então, essa prática antiga para os dias de hoje, ela não é muito interessante. Tá? Por quê? Qual que é a função, né? Falando ali do primeiro fluido importante para o funcionamento do carro, que é o fluido de arrefecimento. Então, vamos começar na parte técnica já, né? Quais que são as principais utilidades, né? Por que o fluido de arrefecimento é tão importante? Bom, ele faz 3 coisas, tá, pessoal? A primeira coisa que ele faz é elevar a temperatura de ebulição da água. Então, a água, normalmente ela entra em ebulição a 100 graus, ele vai elevar esse ponto de ebulição a 110, 120 graus, para a gente ter um melhor funcionamento do motor, né? A gente sabe que o motor de carro trabalha ali entre 90, 98, ele trabalha muito perto da temperatura de ebulição. Então, a primeira função, né, da temperatura de ebulição da água. Então, a primeira função do líquido de arrefecimento é elevar essa temperatura de ebulição da água. A segunda função do líquido de arrefecimento é diminuir a temperatura de congelamento. Para o Brasil, isso acaba não sendo ali tão importante, né, pessoal? Aqui no Brasil é muito difícil a gente ver temperaturas abaixo de 0 grau. Algumas regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul ali, chega a atingir -5 algumas épocas do ano, mas nunca muito abaixo de 0 grau e não por dias persistentemente, né? Mas o que acontece com a água dentro do bloco do motor se a gente não tiver o líquido de arrefecimento e a água congelar lá dentro, né? A água ela é um dos únicos elementos, né, que normalmente as coisas ocupam menos espaço, ocupam mais espaço conforme elas vão esquentando, né? Então, quando a gente esquenta qualquer coisa, ela vai dilatando, ela vai ocupando mais volume. A água é um dos únicos elementos que, quando a gente congela, que ela muda do estado líquido para o estado sólido, ela tem uma característica ali, um comportamento anômalo, que ela dá uma dilatadinha. Então, o que acontece se eu não tiver o fluido de arrefecimento lá em dia no meu carro? Pode acontecer, tá, por conta dessa dilatação, acontecer uma força muito grande dentro do bloco do motor e ele acabar trincando, rachando ou danificando algum componente. E tem a outra visão, né, também, que você pode dar partida em um motor que está com líquido de arrefecimento congelado. E o que vai acontecer, né? Muito provavelmente a bomba d'água vai tentar bombear água ali pelo sistema. Se ela for ligada, por exemplo, por correia dentada, você pode danificar a própria polia da bomba, pode acontecer o rompimento do eixo, né? Então, diversos problemas aí caso a água congele dentro do bloco do motor. E a terceira função, que é uma das mais importantes para falar a real, do líquido de arrefecimento, é evitar com que o próprio motor ele se corroa com o seu líquido, com o seu fluido de arrefecimento. Então, se você utilizar água lá no seu carro e não o fluido de arrefecimento, com o tempo a água vai acabar corroendo as partes, vai correr o bloco, vai correr o cabeçote de alumínio, vai gerar uma bagunça, tá? Então, são essas 3 funções: aumentar a temperatura de ebulição, abaixar a temperatura de congelamento, né, para muito abaixo de 0 grau, e também proteger o motor contra a corrosão, tá? Então, aqui, né, a gente tem 2 fluidos que são apenas exemplos. A gente pegou aqui o que era mais fácil para a gente encontrar aqui na região, o que o pessoal tinha. Então, a gente pegou aqui esses 2 fluidos de arrefecimento, tá bom, pessoal? Qual que é a diferença entre eles, tá? A primeira coisa que é interessante a gente olhar. Esse fluido aqui, ele é concentrado. Então, eu não posso chegar e aplicar ele lá no meu motor de forma direta. Eu preciso diluir ele em água antes de aplicar no meu motor. Esse fluido aqui, ele é pronto para uso, tá? Então, eu posso chegar e usar no motor caso ele atenda as especificações, né? Eu vou explicar logo adiante. Se ele atender as especificações, eu posso chegar e utilizar ele de forma direta. Então, qual que é a diluição correta para um fluido de arrefecimento? Bom, normalmente a montadora ela fala quanto que você precisa diluir, né? Então,
ela vai falar ali, você precisa de 40% de fluido de arrefecimento e 60% de água. Então isso vai depender ali da montadora. Normalmente, tá? 30% de líquido de arrefecimento concentrado, ele já faz ali uma proteção legal, ele já vai baixar a temperatura de congelamento bastante, que é uma das principais preocupações, e ele vai proteger o motor contra a corrosão. Então, normalmente ali, eu já vi bastante manual de fluido, então eu posso garantir para vocês que normalmente ele vai ficar entre 30% de líquido concentrado e, no máximo, ali 60%, mas é raro, normalmente entre 30% e 50%, tá bom? Como que eu posso saber se a diluição está correta? Então, a gente pode utilizar na oficina mecânica esse equipamento aqui que a gente chama de termodensímetro, tá, pessoal? Vamos lá, termodensímetro, pessoal. O que ele mede aqui? O que ele vai indicar para a gente? Ele vai indicar a temperatura de congelamento da água. Então a gente está vendo ali, ele está vazio, né? Não tem nada, ele está marcando aproximadamente 0 grau. Na hora que eu colocar... Opa, a câmera quis desfocar. Na hora que eu colocar o fluido aqui dentro, ele vai mexer essa escala aqui e a gente vai comparar com a parte de trás. O que tem aqui na parte de trás? Na escala branca é a temperatura de congelamento do líquido, né? Então vai indicar a temperatura que ele vai congelar em caso de frio extremo. E aqui na parte interna da escala a gente tem a porcentagem, né, de aditivo que tem naquele líquido. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui, né? Se ele indicar menos 17 graus na escala do outro lado, né? Vamos olhar aqui. Opa! Se ele indicar menos 17 graus, então, se essa ponteirinha vermelha ela ficar em menos 17 graus, a gente consegue ver aqui que ele vai ter aproximadamente 33% de aditivo concentrado. Essa marca fabricante aqui desse produto, né, desse equipamento, ela considera que entre 33% e 70% ela está aprovada. Mas isso aí é melhor a gente seguir a indicação do fabricante que a gente pode encontrar no Dr. Ian, eu vou mostrar logo em seguida. Antes disso, vamos fazer um teste aqui para ver como é que funciona? Primeiro eu vou pegar a água, tá? Pegar a água pura para a gente ver. Ó, enchi o equipamento. Vou tampar ele aqui. Agora precisa de um pouquinho de habilidade. A minha habilidade manual ela não é essas coisas. Ó, a gente consegue ver, né? Tá um pouquinho torto aqui, mas a gente consegue ver que a ponteirinha vermelha ela tá ficando próximo de 0 grau, né? Isso é porque a temperatura de congelamento da água ela é 0 grau mesmo, né? Então tá tudo certo. Aquele potinho ali que eu peguei esse fluido era água pura, então ele está indicando que a água pura congela a 0 grau. Beleza, pessoal? Então aqui no que tem dentro do equipamento agora, né? O equipamento de teste é só água e ela congela a 0 grau. Voltando aqui, ficou um pouquinho de bolha de ar ali em cima, mas serve como exemplo, tá? Aqui a escala já mudou, então ele está falando que vai congelar ali entre menos 30 e menos 25 graus. E se a gente olhar do outro lado, tá, pessoal? Menos 30, né, e menos 25 graus, tem aproximadamente 50%, né, entre 40% e 50% de fluido diluído naquela amostra. Então, essa aqui, né, essa amostra, vamos lá no zoom, essa amostra aqui é de líquido de arrefecimento diluído, e a gente viu que ela está diluída numa proporção de aproximadamente entre 45% e 50%. Então eu vou devolver ela aqui, e a gente vai fazer um teste do aditivo concentrado. Esse aqui, agora, é o aditivo concentrado, então a gente consegue ver que ela está no fim de escala aqui, né? A escala está mostrando que ela vai congelar a menos 50, menos 60 graus. E se a gente olhar do outro lado, né, abaixo de menos 40 graus, está aqui, é aditivo puro, né, tem mais de 70% de concentração de aditivo naquela amostra. Então, de fato, ela é uma amostra do aditivo concentrado. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente pode fazer o teste mais ou menos do fluido de arrefecimento, né, para saber se a concentração está correta. Tem vários tipos desse equipamento aqui e alguns deles eles mostram também a temperatura de ebulição, tá? Do fluido de arrefecimento, que ele faz teste de duas formas diferentes. Mas
esse nosso aqui, ele mostra a temperatura de congelamento e ela já serve para a gente ter uma ideia se a concentração está correta. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou tentar mostrar, esse potezinho aqui e esse potezinho aqui, né, ambos têm palha de aço dentro, né, esponja de aço dentro. Esse aqui, ele está só com água. Então, imagina se for o motor do carro lá, né, que vai ter ferro fundido, vai ter aço, vai entrar em contato com alumínio, sempre corroendo, se for só com água, né? Essa amostra aqui, ela tá mais ou menos 1 ano dentro desse potinho. E eu vou tentar mostrar aqui na câmera. Vamos tentar fazer uma manobra arriscada aqui, Anjo Barbudo. Vamos mostrar no zoom, tá? Como que tá o estado dessa palha de aço, né? Então ela tá bem escura, né? Ela tá bem oxidada, então não teve nenhuma proteção contra a corrosão. Esse outro potinho aqui, ele já tem o fluido de arrefecimento conforme você utilizaria num carro de um cliente, né? Com a diluição correta. Se eu não me engano, esse fluido aqui, ele é um fluido aplicado na linha Volkswagen. Então, você pode ver que a palha de aço ela está bem em cor de aço ainda, né? E a gente consegue ver que não tem corrosão, não tem nenhum depósito de corrosão de aço aqui nesse potinho. Então, ele está bem protegido quanto à corrosão. Então, disso tudo, pessoal, o que eu posso falar para vocês? Existe uma lenda muito grande. Vamos trocar de câmera aí? Existe uma lenda muito grande de que caso o seu cliente ele tenha utilizado água no sistema de arrefecimento por muito tempo, que se você colocar o fluido original, ele vai causar um problema. Bom, eu não gosto de falar que ele vai causar o problema, né? Ele vai tornar o problema que já existe, que é a corrosão que aconteceu ali, pelo carro ter andado muito tempo com água pura no reservatório, ele vai tornar esse problema evidente. Porque ao adicionar o fluido correto ali para o seu veículo, né, para o veículo do cliente, você vai acabar aumentando um pouquinho a temperatura de ebulição da água, vai aumentar a pressão no sistema um pouco, e a parede que foi corroída para aquela água que estava sem aditivo, parede, por exemplo, do bloco, do selo do motor, às vezes algum canalzinho ali do cabeçote, ele pode acabar rompendo, né, por causa dessa pressão que foi elevada pela aplicação correta do fluido. Então, se vier um cliente ali na sua oficina que estava rodando só com água, querendo modificar ali, né, querendo voltar para o status de originalidade do carro, que seria o mais correto, que faz que ele dure mais, é bom você explicar para ele que pode acontecer isso, né? Então, não é que voltar a utilizar o fluido correto ele causa um problema, ele só torna o problema que já existia evidente. Então, vale a sinceridade você falar assim, nesse teu carro aqui você já fez errado, né? Você já utilizou água, então, sinceridade, vamos ver ali, vamos voltar à originalidade, vamos botar o fluido de arrefecimento, você fica atento. Caso aconteça um vazamento, a gente vai ter que resolver e fazer a troca novamente, tá? Mas assim, se o carro fosse meu, né, eu sempre aconselho a voltar à originalidade, porque sistema de arrefecimento a gente não pode brincar, né? Principalmente que você nunca sabe quando você vai pegar uma fila muito grande ou vai precisar utilizar o carro de uma maneira severa, isso acaba esquentando um pouco o motor e você acaba utilizando ali as propriedades do sistema de arrefecimento, né, que é de fato manter o motor frio e a gente evitar um problema mecânico mais grave. Então, pessoal, a validade do aditivo, isso aí vai depender de aditivo para aditivo. Por exemplo, alguns aditivos eles podem durar 5 anos, 3 anos, mas assim, eu vou falar a verdade para você, que siga o manual de revisão do veículo, né? Lá no Doutoria a gente vai mostrar depois que a gente tem o assunto de revisões periódicas, e alguns carros vão falar que é 5 anos, outros carros vão ser 3 anos. Isso aí é até um problema que aconteceu, por exemplo, no Jeep Renegade, tá? O pessoal não cuidou ali do sistema de arrefecimento, acabou acontecendo uma corrosão ali do trocador de calor do câmbio automático e acaba misturando ali o líquido de arrefecimento com o óleo do câmbio, causa um problema no câmbio, enfim, dá uma bagunça. Então,
A sugestão que eu dou para vocês é seguir a recomendação da montadora. Se a montadora fala que você tem que trocar 3 anos, às vezes você vai comprar um fluido, né, que ele vai dizer lá que ele dura 5 anos na embalagem, mas ainda assim, entre o fabricante do fluido e a montadora, você segue a montadora que ela testou o carro, né, ela que sabe quanto que os componentes do carro eles aguentam e qual o período que a gente precisa trocar. Sem aditivo? Você pode andar com carro sem aditivo? Não sei se é essa a pergunta. Não, você não pode andar com carro sem aditivo. Foi essa a explicação do cliente ali, que ele andou só com a água. O que vai acontecer? Vai acabar corroendo o motor. Pode acontecer, por exemplo, a temperatura de ebulição da água ela fica mais baixa, pode acontecer um sobreaquecimento. Então você nunca deve andar com carro sem aditivo. Principalmente porque o motor vai acabar sendo corroído. Óbvio, aconteceu um vazamento, você não tem como resolver, você precisa chegar em casa, é melhor você colocar água e ir até em casa com água do que ir com carro sem água, né? Mas numa condição normal, você não deve utilizar um veículo sem aditivo e você deve sempre indicar ali seus clientes, né, que você deve manter a originalidade do carro para que ele dure o maior tempo possível, beleza? Eu vou mostrar aqui na plataforma, pessoal, como é que a gente mostra a indicação do aditivo, tá? E depois eu vou mostrar na garrafinha aqui onde que a gente encontra essa especificação. Então, esse fluido aqui, né, ele é o original do Focus. Eu vou mostrar para vocês como que a gente olha isso. Então, eu vou entrar no ano de 2018, tá? É um Focus relativamente novo, Ford Focus, linha Ford, tá? 1.6, 16 válvulas, Sigma. Entro aqui na parte de mecânica, tá, pessoal? Parte de fluidos, motor e fluidos. Então a gente consegue olhar aqui, né? Qual que é a quantidade do líquido de arrefecimento do motor para esse Focus, que é 5,7 litros, e a especificação do aditivo, né? Aditivo concentrado à base de monoetileno glicol, com especificação Ford WSS M97 B44D. Essa é a especificação Ford. E aqui a gente tem a proporção de aditivo, né? Quanto que você tem que colocar de aditivo e quanto que você tem que colocar de água desmineralizada. Onde que eu encontro isso na garrafinha, né? Então, vamos para a câmera do zoom agora. Eu vou tentar mostrar para vocês. Essa é a garrafa do fluido de arrefecimento, né? Que ele tem a marca e tudo mais, antifreeze, que é anticongelamento, tudo mais. E aqui atrás, a gente tem especificações. Então aqui ele está dizendo todas as normas que esse fluido atende. E uma delas, né, a gente pode olhar aqui, que é WSS M97 B44-D, ou seja, né, esse fluido de arrefecimento aqui, ele é específico, ele pode ser aplicado lá no nosso Focus 1.6 2018. Beleza, pessoal? O pessoal está perguntando quais são os problemas de utilizar uma concentração maior de aditivo. Muito boa pergunta. Uma concentração maior de aditivo, ela acaba gerando ali, no sistema de arrefecimento, ela pode gerar depósito de cristais, né? O fluido de arrefecimento, normalmente, ele é feito com base em glicol, né? Que glicol como se fosse um açúcar, e isso pode acabar se cristalizando dentro do bloco do motor e pode causar problemas. Então, o ideal é você sempre manter a diluição do sistema de arrefecimento no indicado pela montadora, tá? Eu sempre vou reforçar aqui que para você ter garantia de que o que você está fazendo está certo, o único jeito de você garantir para o seu cliente que vai dar tudo certo é você fazer o que a montadora manda. Ah, mas eu posso botar 30% que vai funcionar? Bom, talvez, né? Mas a montadora, ela andou com aquele carro, com aquele fluido de arrefecimento, ela rodou muitos quilômetros testando esse carro. Então, para você garantir que o seu serviço vai ficar bom, você não ter dor de cabeça, ninguém vai poder te acusar de nada, utiliza o que é recomendado pela montadora, e é isso que a gente coloca lá na plataforma do Autoriê, tá, pessoal? Então, essa é uma diferença, a gente sempre analisa com bastante cuidado para colocar o que a montadora indicou para garantir que o teu serviço fique perfeito. Bastante gente está perguntando sobre qual água que utiliza para fazer a diluição. Beleza, então, o ideal, né, é utilizar a água desmineralizada
para fazer a diluição do seu aditivo concentrado. Algumas montadoras, vou falar bem a verdade, a maioria das que eu vi indicando a utilização de água, que ela utiliza, no caso, o fluido concentrado e ela fala para diluir, ela acaba colocando lá no manual apenas água potável, né? Mas a gente sabe que a água potável, às vezes, se a gente pegar uma água da torneira, a gente pode considerar que ela é potável, mas ela vai ter muito metal pesado, muito metal pesado não, mas ela pode ter metal pesado, vai ter flúor, vai ter alguns sais minerais diluídos nela, e tudo isso aí a gente não consegue garantir se vai dar algum problema no motor, né? Porque a água potável é muito abrangente, então eu sempre aconselho a utilizar água desmineralizada, tá? Tem muita gente que faz algumas coisas, capta a água da chuva não é ideal, tá? A água da chuva ela tem um pH ácido, ela pode ajudar a corroer, ou ajudar a corroer não, né? Ela pode acabar corroendo ali o bloco do motor, o cabeçote e tudo mais. Tem algumas pessoas que fazem a captação de água de ar-condicionado e tem diversas coisas assim, mas assim, manutenção assertiva, né? A gente utiliza a água que ela vem desmineralizada, sem sais minerais, sem algum metal que possa prejudicar, então a gente usa água mesmo e o fluido indicado pela montadora, beleza? O William está perguntando se a quantidade de aditivo depende do veículo ou ele pode fazer de uma maneira padrão, igual ele faz lá na oficina dele. Então, quem foi que perguntou? Rodrigo? William? Então, William, isso aí vai depender muito da montadora, tá? Normalmente, se a gente pegar ali no ano, por exemplo, eu peguei o ano de 2018, normalmente a Ford por exemplo, vai indicar a concentração de 50% para quase todos os veículos, tá? Quase todos, tá? Eu não falei que são todos. Ou, por exemplo, a Volkswagen, às vezes ela utiliza 30% de aditivo. Para a gente garantir o nosso serviço, como eu falei antes, o melhor é seguir a recomendação da montadora, porque ela pegou o carro, ela colocou aquele aditivo, ela rodou 300 mil km com o carro para testar se vai funcionar. Então, eu indico, né, sempre você utilizar a concentração indicada pela montadora, tá bom? E isso varia, tá? Isso não é padrão. Como eu falei, normalmente é entre 30% e 50% de aditivo concentrado e o restante de água, beleza?